Os outonos de Emiliano Perneta. De Cleto de Assis. Davi Emiliano Perneta, considerado o príncipe dos poetas paranaenses, teve vida relativamente curta. Faleceu aos 54 anos após ter construído uma biografia pendente entre o lirismo poético, a fervorosidade da política, a paixão profissional pelo direito, pelo jornalismo e, finalmente, pela auditoria militar, função que cumpriu até sua morte. Mas foi a poesia que entregou sua maior paixão, tornando-se célebre ainda em vida e aclamado entre os maiores de sua geração. Nasceu em Curitiba, a 3 de janeiro de 1866, em um sítio dos arredores da cidade, hoje pertencente ao município de Pinhais. Seu sobrenome era Antunes, do pai Francisco Davi, cujo apelido era Perneta por seu jeito de andar. Adotou essa alcunha, dando origem a mais um ramo tradicional das famílias paranaenses. Desde cedo, atraído pela poesia do francês Baudelaire, foi um dos condutos para a implantação do movimento simbolista no Brasil. Segundo o crítico literário Wilson Martins, em texto publicado pelo jornal Gazeta do Povo, o movimento simbolista marca uma espécie de nascimento da literatura curitibana. Foi um movimento organizado que produziu bastante e teve relevância nacional. Os autores curitibanos produziram algumas das principais revistas literárias nacionais, entre elas a Cenáculo, a Victris, a República, Palium e Jerusalém. Para Martins, o principal autor do grupo é mesmo Emiliano Perneta. É um grande poeta e o que teve merecidamente mais destaque nacional. No mesmo texto, a professora aposentada da Universidade Federal do Paraná, Cassiana Lacerda, uma das principais pesquisadoras do simbolismo brasileiro, diz que o culto à Perneta, no entanto, foi prejudicial ao poeta. A província o idolatrou pelo que ele não merecia e não o idolatrou pelo que ele merecia, explica. O melhor da produção do autor, segundo ela, foi feito quando ele estava longe de Curitiba, em contato com escritores de maior relevância. Mais do que pela obra em si, porém, Perneta era comemorado em Curitiba pelo seu reconhecimento nacional. A influência dos simbolistas durou até a década de 30, quando o modernismo vindo de São Paulo e do Rio de Janeiro passou a ditar as regras na produção literária. O simbolismo foi uma típica manifestação cultural da passagem do século. Teve como característica a sofisticação, o culto e a valores aristocráticos, usados como uma reação ao pensamento racionalista, o misticismo e a influência de culturas orientais. Gazeta do Povo, 9 de 8 de 2008. Emiliano Davi Perneta é um poeta do simbolismo brasileiro que não teve a merecida projeção devido à sua trajetória de vida pessoal. Cassiana Lacerda. Porque se nós fizermos uma retrospectiva do seu percurso, nós veremos que Emiliano, após estudar em Curitiba, foi cursar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se destacou como líder estudantil em favor da República e também como um poeta que colaborou nos principais jornais e que centralizou um movimento de renovação na literatura, tendo sido ele o responsável por tirar Cruz e Souza da província, conseguindo ao poeta negro, ou cisne negro, como chamavam, o primeiro emprego numa redação em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Uma vez formado em Direito, ele foi para o Rio de Janeiro. Lá, a capital do país,
centralizava a nossa cultura, centralizava a nossa vida política e social, e ele se destaca de tal maneira, né, que é a figura central do movimento renovador da literatura, retratado por Gonzaga Duque no livro Mocidade Morta, onde ele atua até como um dos personagens. Criou um dos primeiros jornais e revistas que criaram o movimento simbolista no Rio, e toda essa trajetória brilhante foi interrompida por uma questão de saúde. Ele foi obrigado a fazer tratamento em Minas Gerais e de lá retornou à província. Uma vez retornando à província, ele será o centro das atenções da cultura de inteligência local, porém nunca satisfeito, porque aqui ele não conseguia a projeção que desejava. Evidentemente ele tinha um grupo de intelectuais que o cercavam, mas ele levará praticamente 10 anos para lançar o seu primeiro grande livro, que é Ilusão. Essa obra foi lançada em 1911 e o importante é que ela reúne poemas que são desse período da sua atuação combativa em favor de uma renovação literária, em favor de uma literatura da sugestão, da musicalidade, que é a literatura simbolista, e outros poemas que já trazem uma nova linguagem, que é essa linguagem panteísta, que vai deixando de lado aquele mundo sombrio, crepuscular do simbolismo, em favor de uma poesia que canta a natureza. E ele é o autor, talvez, de um dos mais belos versos sobre o pinheiro, no qual ele chama o pinheiro de taça erguida para o sol. O escritor e crítico José Cândido de Andrade Muricy, em um de seus estudos sobre o poeta, assinala que, de certa forma, Emiliano previu a circunstância de sua morte em um de seus últimos sonetos, Lá. E em sua derradeira composição, datada de 1920, também se refere como No Outro, ao clima melancólico do outono. O Emiliano Perneta pode ser considerado o primeiro grande poeta paranaense. Ivan Justen Santana. Apesar de ter existido antes dele o Bento Cego e a Júlia da Costa, mas é o primeiro grande poeta reconhecido para o início de uma literatura paranaense, uma poesia regional, local, enfim, de alcance mais específico assim em Curitiba e no Paraná. Ele fez parte de um grupo que constituiu a poesia paranaense como um movimento, como algo coletivo, e não mais apenas exemplos individuais. Esse grupo foi o grupo dos simbolistas, e que acompanhou um movimento também político e econômico que ficou conhecido como o ciclo do Marx. Isso foi um momento de evolução da nossa cultura e da nossa economia, e até mesmo da nossa postura política, como um centro irradiador e não apenas um local subsidiário ou marginal. Então, junto com outros poetas como os principais, o Dario Veloso e o Silveira Neto, eles formaram esse movimento que foi bastante importante aqui para a cultura paranaense e que depois talvez tenha sido um pouco negligenciado, mas teve grande importância. Em 1911, com o lançamento de Ilusão, o livro principal do Emiliano Perneta, consolidou esse marco inicial da poesia e da cultura paranaense. Fazemos ao poeta a nossa homenagem, colocando-o entre os que saudaram a estação das folhas amarelecidas. Lá. Quando eu fugir na ponta de uma lança, deste albergue noturno em que me vês, não sei que sonho vão, nem que esperança vaga de abrir os olhos outra vez. Porque a esperança doce de criança dá ainda os poder abrir na placidez de uma nuança mansa que não cansa, lá, para além dos astros, lá, talvez, há de ser ao cair do sol, erecto, tal como sou,
rudíssimo de aspecto, mas tão humilde e teu, e se te apraz, eu te verei entrar, suave sono, nesses veludos pálidos de outono. Ó beatitude, angelitude, paz. Ao cair da tarde. Agora nada mais. Tudo silêncio. Tudo. Esses claros jardins com flores de gesta, esse parque real, esse palácio em festa, dormindo à sombra de um silêncio surdo e mudo. Nem rosas, nem luar, nem damas, não me iludo. A mocidade aí vem, que ruge e que protesta, invasora brutal, e a nós, que mais nos resta, senão ceder-lhe a espada e o manto de veludo? Sim, que nos resta mais? Já não fulge e não arde o sol, e no covil negro desse abandono, eu sinto o coração tremer como um covarde. Para que mais viver, folhas tristes de outono? Cerra-me os olhos, pois, Senhor. É muito tarde. São horas de dormir o derradeiro sono.